Ela já foi a musa do Brasil, mais conhecido como a musa do impeachment. Tereza Collor, ex-mulher de Pedro Collor de Mello, foi reconhecida em todo o país por ter sido a voz feminina mais firme nas denúncias contra o governo de seu então cunhado, Fernando Collor de Mello. Ela se posicionou ao lado do marido, Pedro Collor, para ajudar a denunciar o esquema de corrupção política envolvendo Paulo César Farias, tesoureiro de Fernando Collor de Mello. Essa denúncia, feita em entrevista exclusiva à revista Veja em 27 de maio de 92, desencadeou o primeiro processo de impeachment do Brasil, apesar de Fernando Collor não ter sido empichado, já que ele renunciou enquanto o processo estava em andamento. Hoje, ela volta ao cenário político agora como pré-candidata a deputada federal pelo PSDB. Boa noite, Tereza, bem-vinda. Boa noite, Roberta. Muito obrigada de estar aqui, um prazer. Uma senhora, como a gente acabou de mencionar, foi esposa de Pedro Collor, irmão do ex-presidente Fernando Collor e ainda carrega o nome Collor no nome, apesar de ter casado novamente e hoje ter o sobrenome de Gustavo Albrecht. É. Esse nome, isso não pode, de certa forma, colocar a sua imagem em certo perigo das pessoas relacionarem o nome Collor à corrupção? Pois é, isso é a grande tarefa que eu tenho, no primeiro momento como pré-candidata, é de discernir essa diferença, de mostrar essa diferença, que nós estávamos à frente das denúncias contra a corrupção e não ao lado do então meu ex-cunhado Fernando Collor. Então eu quero deixar isso muito claro que nós estávamos denunciando a corrupção no Brasil. E aí tem um peso, porque como já fazem muitos anos, as pessoas esquecem, né? A juventude que veio, que às vezes não tem noção muito da história. Então é uma tarefa bastante árdua mostrar isso, mas eu conto muito com o apoio de órgãos como a TV aqui, Bandeirantes e a mídia social para fazer esse esclarecimento. Até que a senhora tocou nesse Mas nem me assunto. chama de senhora. Muita gente não lembra, foi em 92, né? 92, 26 anos. É. O que exatamente aconteceu para os nossos telespectadores? O governo tinha o presidente Collor, quando eleito, muito jovem, ele tinha muito boas intenções de fazer um Brasil novo, diferente, moderno, né? Era uma pessoa que vinha de uma família muito bem estruturada. A minha sogra é uma mulher brilhante, a dona Leda, de uma ética, de uma educação. E ele queria fazer isso no Brasil. Só que, você sabe, o poder é muito sedutor e é muito difícil você se sustentar a todas as tentações. E começaram as denúncias de corrupção e o meu marido, Pedro Collor, na época, vem a ele essas denúncias, ele chega ao irmão para avisar, porque ele não trabalhava no governo federal, nós não tínhamos nenhum envolvimento, e o então presidente não deu caso, e isso foi tornando-se uma crescente, até o momento que ele disse, olha, se você não toma providência, eu vou denunciar isso à imprensa, porque nós não tínhamos nenhuma relação com isso e ele sabia que isso ia respingar, e o Fernando começou a ficar com um projeto muito megalomaníaco de poder. Então, mudou todo o seu pensamento, então era uma coisa que não estava condizendo com a nossa vida, com a nossa história e com as nossas linhas de pensamento, né? Você acha que ainda há, por conta desse episódio, uma aversão muito grande em relação ao nome Collor? Eu sinto que há uma rejeição muito grande e quando as pessoas lembram da minha participação e do que eu fui, não. E as pessoas de uma faixa etária mais alta eu sou recebida com a forma mais carinhosa possível, como aqui em Santos eu só tenho a agradecer o carinho aqui de todo o litoral. Mas existe, claro, porque se associa ao senador Fernando Collor, onde aparecem com novas denúncias e eu realmente... A mim desagrada demais essa ligação que se faz, mas eu continuo usando o nome porque eu fui casada com Pedro, que foi a pessoa responsável que iniciou todo esse desmascaramento do que havia no poder. E tenho 2 filhos com o sobrenome Collor, né? E criei uma identidade com esse nome
e ficou muito marcado e forte. E eu carrego dessa forma o nome Collor, com todo respeito ao que foi minha história. Agora, você é de Alagoas. Sou de Alagoas. Sua história foi construída lá. Por que agora, então, pré-candidata a deputada federal pelo estado de São Paulo? Porque há 18 anos eu vivo em São Paulo. E com uma vida mais discreta, por opção mesmo minha, eu achei que eu já tinha prestado meu serviço à nação, quando estive junto com o Pedro nas denúncias. Foi muito difícil, muito árduo, e me retirei do cenário. Queria fazer uma vida normal, como qualquer outra pessoa. Mas, o ano passado, vendo toda essa situação de corrupção, de escândalos, de tantas coisas que desagradam e que denigrem a imagem do país, e que eu, que estive à frente de uma luta contra a corrupção, não quis me omitir. Aí eu digo, eu saio da minha zona de conforto para enfrentar esse desafio. E vivendo em São Paulo e sendo acolhida por São Paulo como eu fui, e que São Paulo tem um pouco de todo o Brasil, nada mais legítimo do que eu sair por São Paulo. Agora, quem lembra um pouco ainda da história, olha para você e lembra da salvadora da pátria, né? Porque é como as pessoas se sentiram, alguém que trouxe à tona essa questão. Dá para tentar trazer para essa nova geração isso? Quem é e quem foi Teresa Collor? Uma questão assim que você falando dessa forma, eu fico muito lisonjeada, porque foi muito duro aquilo tudo, né? A gente se expôs muito, tivemos muitas privações, e hoje eu vejo que tudo aquilo não foi o que, não tornou o que eu pensava que seria um Brasil mais transparente. Então, eu quero voltar ao cenário, quero, como pré-candidata, e se Deus quiser me elegendo, ser uma voz muito firme dentro do Congresso, defendendo a bandeira da transparência contra a corrupção, para que uma geração tenha essa esperança de um Brasil melhor. As pessoas estão muito desiludidas, muito desanimadas, mas eu digo, vocês não podem pensar assim, vocês têm que comparecer às urnas, porque só com o voto é que você pode efetuar qualquer mudança. Se a pessoa não vota, não cumpre o dever da cidadania, depois como é que você pode questionar? A gente tem que fazer cada um a sua parte, é com seu vizinho, com seu amigo, vamos votar, vamos ver em quem votar, vai, pesquisa nas redes, aí na mídia, na rede social, pelo Google, vai ver o histórico do candidato, ver que perfil ele tem, quais são as suas bandeiras, se tem envolvimentos com corrupção, basta não. Então, hoje não é tão difícil você descobrir em quem votar. Próximo bloco a gente continua a falar sobre política. Voltando então agora à nossa conversa, ao nosso assunto de política, Teresa, você ficou rotulada como alguém que luta contra a corrupção, né? Todo mundo que lembra da sua história lembra exatamente disso. E você chegou a mencionar no bloco anterior essa questão de que o fato, tudo o que aconteceu com Fernando Collor e a história de vocês, de Pedro Collor e a sua história nesse combate à corrupção, era para ter dado uma lição para o Brasil, mas parece que o efeito foi ao contrário. A gente vê hoje, parece que muito mais corrupção do que em 92. Né? O que acontece? Tem como explicar o que está acontecendo no nosso país? É uma coisa realmente surpreendente, né? Porque com o nível de informação, né, e a educação, a gente pensa que isso ia ser superado, né? Ia ser casos muito mais esporádicos, mais raros. Mas eu acho que nos últimos 12 anos foi uma coisa terrível, disseminou-se de tal forma, né, em todos os graus, em todas as escalas, você banalizou a corrupção. Isso que eu acho que ficou uma coisa assim horrível dentro da sociedade, porque as crianças estão crescendo com esse exemplo e a sociedade fica carcomida, né, corroída por causa porque que exemplo a gente está tendo, né? Muito difícil esse quadro, o país está precisando de uma renovação incrível. Incrível. Agora, diante dessa bandeira anticorrupção, o que pode ser efetivamente feito para o combate da corrupção? O que a senhora fez durante todo esse tempo, depois desse start de 92? Qual foi a grande luta em torno Olha, o primeiro exemplo que eu dei
foi que eu fui convidada a trabalhar pelo Estado de Alagoas como secretária de Turismo, junto com a presidência da Fundação de Cultura do Estado, quer dizer, eu acumulava 2 funções, mas primeiro, recebia por uma só. Nunca recebi 2 salários por ter 2 funções. E eu reinaugurei o teatro, entreguei ele à população, não tinha verba para trabalhar como orçamento, não tinha orçamento para trabalhar com turismo. Eu usei minha imagem para divulgar o Estado de Alagoas e deixei tudo meu transparente, com as contas, com tudo aberto e com o dinheiro em caixa no Estado. Então, eu dei o meu exemplo. Daí, eu tenho tanto apoio da população, entendeu? E eu acho que isso pode ser feito. É difícil, mas o Estado ele tem que ser tratado com cuidado, como você trata a sua casa. Você tem que respeitar para que não haja tanto desvios. Agora, existem várias formas de você trabalhar contra a corrupção. As pessoas questionam, mas como você vai trabalhar? Digo, olha, o melhor produto que se tem para trabalhar contra a corrupção foi elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, junto com a Transparência Internacional. Dentre aquelas 10 medidas que foram enviadas ao Congresso, aquelas medidas não foram levadas a cabo para serem resolvidas, né? A população questionou, depois a população calou. Naquelas medidas que se viram como base para esse estudo, eles transformaram em 70 medidas. Você pode acessar que está lá, Unidos contra a Corrupção. Então, nesse produto que existe, eles fizeram um trabalho tão importante junto com várias entidades, vários profissionais, e você podia interagir. Você pode ter como exemplo, por exemplo, nomeação dos ministros do Supremos e do STJ, por concurso, por meritocracia. Sim. Quer dizer, que a gente não tem essa questão. Você tem, Você acaba com essa troca de favores, né? As pessoas amarradas, porque os ministérios, sistema antigo. O sistema todo, você não pode ter um ministro do Supremo indicado. Como ele vai julgar com imparcialidade, né? Depois você tem o funcionário público, tem que ser ficha limpa. Não é só o político. Sim. O político tem que ser ficha limpa, isso é uma obrigação, a gente nem discute. Mas o funcionário público também. Ele está servindo a causa pública. Então, vamos adotar essas medidas? São 70 medidas, né? Então, isso, o país muda o seu rosto. Se ele adotar 10, já muda de feição. Agora, a gente está falando dessas medidas anticorrupção, mas vai muito da questão da consciência do brasileiro, né? A corrupção, a gente está falando da corrupção na política, mas ela nasce nas famílias, né? Nas casas, nas mentiras, nas trocas de favores, em ganhar em cima do outro, enfim. Agora, voltando à questão da consciência política do brasileiro, depois de tudo o que aconteceu com Fernando Collor, né? Todo o processo que ele passou, ele está de volta a Brasília. Agora, tentando como pré-candidato pré-candidato à presidência novamente. Lula está preso. Também é um nome cogitado para disputar as eleições ainda. Quer dizer, o que acontece com o brasileiro? Ficou todo mundo maluco? Nada dos fatos que a gente presencia valem? Eu acho que, de uma forma assim, a justiça, com todo o empenho que a gente vê de alguns setores dela, tem outros que fazem com que ela trave, porque realmente há interesses que fazem escusos, que fazem com que aqueles processos sejam tão leves, paralisem e tal. Porque a justiça, às vezes, tem muitas questões, a justiça, não estou dizendo em qual grau, mas a justiça, de uma forma geral, ela é conivente com esses abusos. Isso eu acho que é um horror. Então, eu acho que todos esses políticos não deviam estar mais no cenário brasileiro representando a população. Não poderia existir possibilidade, exatamente. Não poderiam. Tantos que a gente vê representando o quê? Os interesses próprios, né? Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre política. Nós voltamos em instantes. Tereza, a gente está falando sobre a questão da corrupção envolvendo o Collor, envolvendo o Lula. Você acredita que o Lula foi preso corretamente? Eu acho que quando tem
tantos indícios, tem que ser preso, não tem que ter tantas instâncias, porque senão aonde vai com tanta instância, né, o país? Um país sério não tem que ter tem que ser feita a justiça mesmo, mas igual para todos. Como é que você vê a questão da mulher na política? A mulher agora está tendo mais espaço, ela vai conquistar mais. Isso é importantíssimo, porque temos 52% do eleitorado feminino e temos 10%, um pouco mais de 10% de mulheres sendo representadas no Congresso, né? Hoje ainda existe aquela questão da cota, né? Da exigência de ter uma cota específica destinada para as mulheres. Isso é falta de consciência das mulheres, será? Eu acho que não é só a falta de consciência, sempre ficou um tabu de que a política era um ambiente de homem e continua sendo um ambiente muito machista, o ambiente político, né? E você quebrar todos esses paradigmas que são culturais não é fácil, né? Mas as mulheres com certeza vão alcançar seu espaço de uma maneira mais tranquila, bem equilibrada. A mulher, ela tem uma característica de ser muito mais ponderada, muito mais ligada ao social, mais comprometida. Inclusive, saiu um artigo a semana passada no Globo mostrando que os países que têm mulheres à frente têm muito menos corrupção. A gente teve um exemplo que não se adequa a esse aí, né? Infelizmente, a gente teve a chance de ter uma presidenta que não Eu nos nunca trouxe me grandes senti alegrias. representado por ela, porque ela entrou para ser candidata, ela entrou como se fosse uma marionete. Ninguém nem acreditava nela, ela nunca tinha sido candidata a nada, né? Então foi candidata de um candidato que não saiu, né? Então foi uma manipulação. E eu acho que a maioria das mulheres não se sentem representadas por ela. Infelizmente, ela fez um papel que desagrada a todos, né? Eu acho que foi muito feio. Você vê alguma semelhança entre o impeachment de Fernando Collor e o impeachment de Dilma? Os dois têm muita coisa em comum, né? Porque houve um movimento das ruas, sendo que o de Collor muito mais incisivo, né? E também os dois, eles tinham na semelhança que não negociaram bem com o Congresso. Tivessem negociado, acho que até estariam lá. Quer dizer, a gente volta então àquela articulação política de articulação, e a com máquina. certeza, isso com certeza. A Dilma muito arrogante, o Fernando também de uma certa forma arrogante e muito acreditando que o poder é muito grande, então as pessoas perdem a dimensão. E aí deu no que deu, né? Que a gente já teve exemplos de como a gente vive agora e que tiveram problemas seríssimos e os presidentes permaneceram, né? Alguns casos, né? Alguns casos. Agora, você se filiou ao PSDB. Como é que você vê esse partido? Porque a gente está falando sobre combate à corrupção, mas dentro do PSDB também tem muitos casos, muitos nomes grandes. Eu não me filiei agora, eu estou filiada ao PSDB tem mais de 20 anos, desde que eu trabalhei no estado de Alagoas. E é um partido que tem uma boa semente, uma boa história, um bom início, tem pessoas muito boas. Eu não posso generalizar um partido que tem com problemas, mas ele tem muita gente séria e que tem uma boa intenção com o país. Agora, um partido que tem o tamanho que é o PSDB, é difícil você não ter algumas pessoas que vão de encontro à sua linha de pensamento. Como eu estava no partido já há mais de 20 anos, quando eu resolvi sair por São Paulo, por morar em São Paulo, eu fui muito bem acolhida no PSDB. E eu verifiquei muito os outros partidos. E eu acho que no Brasil precisa urgentemente de uma reforma política para que haja mais seriedade na questão partidária. Falando um pouquinho agora sobre a rejeição política, as pessoas estão com essa rejeição muito grande. Muito grande. Inclusive maior do que na época do impeachment de Collor, né? Porque eu acho que as pessoas estão cansadas, não acreditam mais na pessoa pública. Muito pouca gente fez por merecer, né? E aí você coloca todo mundo naquela mesma, como diz, no mesmo balaio, e quando não pode, né? Tem pessoas que querem ainda o melhor, que trabalham, que são comprometidas.
Agora, em grande parte, também tem pessoas que realmente não merecem, né? Agora, a gente também tem que divulgar quando a gente vê o trabalho de pessoas merecedoras. Eu, por exemplo, tenho andado no interior de São Paulo e na região de Bauru, por exemplo. Lá é uma referência o nome do deputado Pedro Tobias. Ele é um homem que é um médico, que serve, vem aqui à Assembleia, trabalha, volta para Bauru, trabalha lá de novo. Então, é uma pessoa queridíssima, sai, é abraçado na rua e tudo. Então, a gente não pode generalizar, né? Tem muita gente que tá comprometida aí com outras forças, mas tem gente muito boa ainda. Tereza, muito obrigada pela sua participação. Sucesso agora nessa Imagina, corrida eleitoral aí. Eu agradeço muito, né, Roberta, a você pelo espaço, pela sua forma brilhante de conduzir a entrevista e agradeço a todos os ouvintes, né, de eu ter esse espaço também, de vocês estarem me ouvindo e eu poder passar a minha verdade. Ok. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. Até mais.